Salve, igreja abençoada de TAPS. Quero estar te mandando assim um abraço com todo carinho. Quero compartilhar uma palavra com essa igreja, agora assim, algo que possa te abençoar. Apóstolo Paulo, na sua carta em Efésios capítulo 5, ele fala assim: o fruto da luz e as obras das trevas. Ele começa a discorrer sobre esse assunto, irmãos. Ele fala de um viver diário. Ele diz assim, do que precisa estar na nossa vida, da necessidade que nós temos de ser luz em meio a esse mundo caído de trevas. Então ele começa a trazer esse assunto, irmãos, para aquela igreja, de quanto ela naquele momento, querido, eles precisavam ser luz, sabe? Não diferente de hoje, irmãos, do que nós vivemos na nossa vida. Nós precisamos ser luz desse mundo. E aí ele diz uma palavra, irmãos, no versículo 14, Efésios 5, 14, muito forte e muitas vezes não entendida, irmãos. Primeiramente ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele fala de dois grupos de pessoas aqui, irmãos. Primeiramente ele diz assim: desperta, ó tu que dorme, e levanta-te entre os mortos. Irmãos, quando alguém desperta, tu que dorme, ele não está falando que está morto. Então ele está falando com quem, irmãos? Com a igreja. Por quê? Porque nós não estamos mortos mais. Nós ganhamos vidas em Jesus. Então ele está falando com quem? Com a igreja. Mas há um problema aqui, irmãos. Ele diz: desperta tu que dorme. Às vezes, irmãos, nós não estamos mortos, já fomos vivificados, mas às vezes nós estamos num processo, irmãos, de um sono profundo, de uma letargia, assim, um sono profundo e prolongado, irmãos, inconsciente, sabe? Algo assim que nos incapacita de reagir e de expressar emoções. Somos tomados às vezes por uma empatia. Agora Paulo está dizendo para aqueles irmãos que no meio daquele cenário, irmãos, de mortos. Quem são os mortos aqui? Efésios capítulo 2, 1 diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então há um segundo grupo de pessoas, irmão, que são as pessoas que não receberam Jesus. E a Bíblia diz que o quê, irmãos? Que assim como nós um dia estávamos mortos, o mundo está morto. E agora então há uma palavra para a igreja, querido, para mim e para você. Ele diz: desperta tu que dormes. Ou seja, nós já estamos vivos. Mas, amados, é muito fácil eu cair num processo desse sono, dessa letargia, irmãos, e acabar, sabe, sendo absorvido por uma empatia e não, sabe, assim, não me posicionar. E ele usa primeiramente uma palavra, levanta-te, irmãos. Ele fala de um posicionamento pessoal, de uma decisão, querido, que como igreja de Jesus, eu e você precisamos ter. Irmãos, à nossa volta, querido, uma multidão de pessoas que estão mortas, irmãos, separadas de Deus, mortas nos seus delitos e seus pecados. No meio dessas pessoas, irmãos, há uma advertência para mim, para você, um chamado para que a gente se levante, irmãos. E ele diz assim: levanta-te entre os mortos. Se levantar, querido, é uma decisão pessoal minha e sua. Eu não posso olhar para esse cenário das pessoas se perdendo, irmão, e não me levantar como filho de Deus. E aí ele segue, querido, assim: levanta-te entre os mortos, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Lembra que ele está falando, querido, de luz e trevas. No momento que eu tomo essa posição, amados, há uma luz que não é minha, há uma luz que é de Jesus na minha vida, irmãos. Quando eu me levanto, querido, eu tomo uma posição, sabe, de glorificar Deus. Essa luz começa, irmãos, a irradiar através da minha vida. E aí ele começa no versículo 15, irmãos, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Primeira coisa, querido, ele diz assim, que eu preciso andar prudentemente, e não como nécio. O que é isso, irmãos? Andar prudentemente e não andar como nécio, e sim como sábio. Primeiramente, o que é um nécio, irmãos? É alguém que é desprovido de conhecimento, ou seja, um ignorante. Mas ele diz que eu preciso andar, irmãos, prudentemente como um sábio. Então agora, duas coisas diferentes: ser um nécio ou ser um sábio. O nécio, né, irmãos, como nós já vimos, é aquele que é desprovido de conhecimento. E o sábio, querido, é aquela pessoa que tem conhecimento. Agora o apóstolo Paulo diz que eu preciso fazer o quê, irmãos?
remir, vede prudentemente como andar, não como honestos, como sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo, irmãos? É aproveitar, querido, é se ligar nos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, que oportunidade, querido, sabe, de levar uma palavra, de se manifestar, de falar de Jesus, sabe? Irmãos, as pessoas estão usando o tempo todo as redes sociais, irmãos, há uma interação agora, porque estão ali nessa situação, irmãos, de quarentena. Que oportunidade, irmãos, para você se levantar como luz, ter uma palavra de Deus todos os dias, sabe? Procurar. E aí ele diz aqui, irmãos, remindo o tempo. Às vezes nós passamos horas e horas nas redes, irmãos, literalmente, querido, nos distraindo, com a mente vazia. Isso é remir o tempo, irmãos? Com certeza que não. Eu preciso colocar propósito no meu tempo. E olha o que ele diz mais, querido. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amados, agora ele me diz como ser sábio nesses dias maus, querido. Remindo o meu tempo, irmãos, para que eu possa, querido, aproveitar o meu tempo e descobrir o que, irmãos? Como diz aqui, compreender, irmãos. É mais, querido, compreender é muito mais do que simplesmente saber. Compreender é ter entendimento, ter revelação do que? Da vontade de Deus. Amados, como que você vai ser luz nesses dias maus que nós estamos vivendo como você vai ser luz como igreja, irmãos? Conhecendo, como diz aqui, compreendendo, né, irmãos, o que? A vontade de Deus. Há uma vontade de Deus, querido, primeiramente para a sua vida. Há uma vontade de Deus para a sua casa, há uma vontade de Deus para essa cidade, para esse país, há uma vontade de Deus para esse mundo, querido. E Deus quer se manifestar por quem, irmãos? Pelos ímpios, pelos que estão mortos? Ou quer se manifestar pela sua igreja? Então, amados, eu queria deixar isso para você com muito carinho. Você está remindo o seu tempo, querido? Você está aproveitando esse tempo que você tem agora para abençoar, para ser luz na vida dos outros? Ou simplesmente, querido, você está gastando o seu tempo, se distraindo nas redes? Você tem tirado o tempo, querido, para conhecer a vontade de Deus e abençoar outros? Querido, que a gente possa ser luz no meio desses dias maus. Que Deus te abençoe, querido. Amém.